Senhor Presidente, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, chegamos ao fim do debate do tema trazido pelo PSD, os incêndios rurais em Portugal. Façamos uma análise daquilo que foi a ação do Governo Socialista para evitar ou minimizar este flagelo. Façamos um rescaldo do que aconteceu com os governos PS nos últimos 8 anos. No dia 17 de julho de 2017, em Pedrógão Grande, aconteceu uma das maiores tragédias humanas de sempre na história de Portugal. Morreram 66 pessoas num dos mais trágicos incêndios de que há memória. Consequências. Demitiu-se a responsável do governo e jurou-se que nada do que aconteceu se voltaria a repetir. O que tivemos a seguir? Ardeu o mítico Pinhal de Leiria. Ardeu a linda Serra de Peneda de Jerez. Ardeu a simbólica Serra de Monchique. Ardeu a imponente Serra da Estrela. Ardeu o Pinhal Interior. Ardeu, ardeu, ardeu. A fraca regeneração de espécies depois do que ardeu é feita de forma espontânea e predominam as espécies que menos interessam e proporcionam, 6 ou 7 anos depois, as condições para que a tragédia se repita. Se a isto conjugarmos os fenómenos atmosféricos adversos, o cenário está montado. Depois, voltarão a imputar-se responsabilidades às alterações climáticas, a culpar-se a escassez de meios, a culpar-se algumas espécies de plantas numa visão fitorracista e, como mais recentemente o Governo faz, culpam-se as pessoas. Porque as pessoas não limpam os seus terrenos, esquecendo que um terreno que vale 1000 euros pode ter custos de limpeza de 2000 euros. Nos últimos anos tornou-se moda, no final de cada tragédia, prometer estudos, prometer reformas, prometer estratégias, prometer planeamento, prometer milhões e mais milhões e, com maior desfaçatez, assumir-se agora é que é. Ou até dizer-se, depois do que ardeu, fiquem descansados que isto vai ficar melhor do que antes. Senhoras e senhores deputados, e hoje como estamos? O que nos dirá o algoritmo do Governo? O mesmo algoritmo que dizia arderam milhares de hectares, mas podia ter sido pior. Estamos em condições de afirmar e tranquilizar os portugueses, de modo a dizer a dimensão da tragédia não se vai voltar a repetir? Era esta a resposta. Gostaríamos de ter ouvido hoje aqui a senhora Secretária de Estado a dizer que não. Mas sabem porque é que não ouvimos esta resposta? Porque o Governo Socialista faliu o mundo rural. Porque com este Governo Socialista as pessoas desertaram e abandonaram o mundo rural. Porque com este Governo Socialista desprezou-se o ativo económico da floresta e promoveu-se o abandono cultural e económico dos territórios da atividade florestal. Os produtores florestais, os poucos que têm floresta ordenada, estruturada e que contribuem para a economia nacional, são desprezados, são maltratados, são vistos como um inimigo. As AIGPs não saíram do papel. As OIGPs são uma utopia. As cartas de risco foram uma atrapalhada. O PDR ficou aquém do que poderia ser. Reprovaram-se projetos com pareceres positivos do ICNF e com todas as condições de serem executados. A apregoada reforma de Dom Dinis, António Costa, nunca aconteceu. Continuamos a gastar muito mais a remediar do que a prevenir. Todos os relatórios, todos os estudos, o que dizem? Quais são as espécies que mais ardem? São os matos, são os incultos. E o que é que a senhora Ministra da Agricultura tem previsto para estes solos? Desculpem, esta matéria não lhe diz respeito. O que é que o Sr. Ministro do Ambiente ou a senhora Ministra da Coesão tem previsto em termos estruturais para estes territórios de mata abandonados? Nada. Portugueses, lamento ter de vos dizer a triste realidade. O Governo pouco ou nada fez para evitar que voltem a acontecer os incêndios trágicos em Portugal. Uma palavra para os bombeiros voluntários. Falo aos 435 corpos de bombeiros, dirijo-me aos 26 mil ativos em Portugal,
aos 18 mil operacionais espalhados pelo país. Bombeiros, apesar das trapalhadas legislativas deste Governo, no que a vós diz respeito, como são o exemplo os desnecessários comandos subregionais ou a ausência de um comando nacional que vos represente, ou os fracassos constantes do Ciresp, ou a escassez de meios de combate com mais de 36 anos de desgaste, ou as constantes descoordenações e injustiças que vos colocam a competir com as UEPs da GNR, com as brigadas do ICNF ou com os canarinhos. Bombeiros, amanhã, dia 1 de junho, começa a nova fase desse CIR. Estejam preparados, estejam motivados, porque as condições continuam a existir para a ocorrência de incêndios rurais. E serão vós, uma vez mais, que vão ser o pilar fundamental na vida das pessoas e dos portugueses. Termino com uma frase adaptada de Almada Negreiros. O governo socialista completo será aquele que tiver reunido no seu máximo todas as capacidades e todos os defeitos. Coragem, governantes socialistas, só vos faltam as qualidades.